Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos começando aqui mais um Contragolpe Cotidiano e já falamos um pouco do passado, já remetemos a um pouco do presente, agora vamos ainda continuar no presente, porém falando das consequências. Hoje nós vamos falar sobre o admirável mundo novo, então produção, solta a vinheta. Bom, hoje a gente já tá naquele gás, a gente já tá naquele pique, e já vamos mandar o quê? A pergunta que não quer calar do Raccoon. Raccoon, manda aí. E tem muita gente que fala assim, vocês têm um pensamento retrógrado do século passado e tudo mais, etc. Só que a questão é a seguinte, cara. Tu não tá vendo que o prédio tá pegando fogo? Tu não tá vendo que a quantidade de casamento tá baixíssima? A taxa de natalidade não é suficiente para sustentar a nossa população? Tu não tá vendo a epidemia de mulher divorciada, de mulher mãe solteira? De guria crescendo sem ter pai presente? Tu não tá vendo a bomba da Previdência explodindo? Quer dizer, ok, beleza, tu vai ficar xingando os outros de misóginos, de machistas, e tu vai ficar ignorando o problema enquanto o prédio tá pegando fogo. Meus parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Bom, hoje a gente já começou com os dois pés na porta, porque agora a gente vai falar um pouco dos reflexos, né? A gente vai falar um pouquinho de como toda a mecânica de relacionamentos efetivamente mudou, né? Porque antes a gente teve que passar pela teoria, a gente mostrou um pouquinho da história, a gente mostrou um pouquinho da estratégia, a gente até lançou aí um quadro, né, para falar para vocês um pouquinho dos casos mais atuais, mas agora a gente vai voltar na pegada que a gente estava, né, de falar das consequências aí, principalmente do feminismo, né, ao longo dos relacionamentos. Então, o que acontece? Como sempre, a gente reforça que para toda ação existe uma reação. Então a gente vai conversar um pouco sobre a mudança na dinâmica de relacionamentos atualmente devido a todo esse contexto. Hoje eu vou trazer para vocês duas análises que mostram a dificuldade que os homens estão encontrando para se relacionar com essas mulheres, né? Ou seja, as mulheres mais novas, né, e tudo mais, que é o foco da primeira análise. E depois também para quem diz: "Ah, mas tem as mulheres mais velhas, Matheus, mas não sei o quê, uma última alternativa". Eu vou trazer a segunda análise que também vai falar como que essas mulheres que já atingiram uma certa idade também já beberam um pouco da fonte do feminismo, que é o foco da segunda análise. Então vamos começar pela primeira e para isso vamos chamar aqui o John. John, chega mais. 5 coisas que eu não aceito mais em primeiro date. Primeiro, convite de última hora. Chamar no mesmo dia. Gente, esquece. Eu não vou. Não tem aquela... Ai, responder story e falar assim, vem pra cá depois. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu sou delivery agora? Não tem. Eu fecho minha agenda na quarta-feira, porque eu tenho muita coisa a fazer e não existe isso. Tem que ter planejamento, tem que ter antecedência. Tem que planejar pra me ver, gente. Pelo amor de Deus, não tem essa de chamar no dia. Segundo, dividir a conta. Gente, homem não é pra ser o provedor da relação? Não é pra ser o macho alfa e tal, que eles tanto falam? Então, assim, se eles não estão se sujeitando a pagar o primeiro date, imagina como é que o cara vai ser no relacionamento. Esquece. Gente, não, se ficar bancando machos, ainda gasta com maquiagem, depilação, roupa cara, tudo caro, pra ainda ter que dividir date. Ah, não, pelo amor de Deus, esquece. E assim, não tem dinheiro pra pagar um lugar caro. Cara, leva num barzinho, leva num café, que seja, mas pague a conta. Terceiro, o date ser na casa da pessoa ou elas convidar pra sua casa. Preciso nem falar, né? Quarto, não aceito mais não ser buscado em casa. Gente, não tem carro? Venha você de Uber, me busque e me traga de volta também de Uber, tá? Não é mandar Uber e não é falar pra eu ir de Uber, tá? Você vai me buscar em casa. Porque, gente, esse é o mínimo da gentileza. Pelo amor de Deus, a gente tem que ressuscitar o cavalheirismo nos homens hoje, porque não tem como, não sou delivery. Quinta coisa, date sem planejamento. Gente, quando eu tô conversando,
Um dia antes do date eu já pergunto, e aí, onde a gente vai? Porque eu não vou chegar no carro e daí você virar pra mim e perguntar onde a gente vai, onde que eu quero ir, tá? Porque é o mínimo do esforço você planejar o date, escolher o restaurante, escolher... É bom que você já saiba até o que você vai pedir, tá? Porque, gente, não dá. E também eu tenho que escolher minha roupa, né? Eu quero o mínimo do esforço. O mínimo, você tem que mostrar o mínimo que você tá se importando com aquele date. Porque se eu chegar no carro e você virar pra mim e perguntar aonde a gente vai, eu vou embora. Eu vou pra casa. Vai uma bônus, então. Não ser tratada como princesa. Não aceito mais, porque eu sou uma princesa, eu sou uma patricinha e você vai me tratar como tal. Você vai abrir a porta pra mim? Sim. Se não quiser abrir, eu vou ficar lá parado esperando. Esse aí foi o vídeo, vamos fazer aqui uma análise sobre os relacionamentos com todo o respeito, é claro. Rapaziada, elas querem que o cavalheirismo volta, né? A própria moça do vídeo tá falando assim, eu sou patricinha e tudo mais, eu quero sim que você abra a porta do carro pra mim, eu quero cavalheirismo. E detalhe, hein, você tem que buscar ela de Uber, buscar e ainda levar ela de Uber pra casa dela. Tem que fazer de tudo, cara. O mínimo, não é assim que as mulheres falam? É o mínimo. Você tem que bancar tudo, rapaziada. Você olha isso. O tanto de coisa que você tem que fazer. E a mulher, ela vai oferecer o que pra você? Nada. Exatamente isso que você ouviu. Nada. É isso, nada. É aquele lance, as mulheres modernas querem um homem tradicional, querem um homem das antigas, um homem mais cavalheiro. Elas têm que entender hoje, mulheres modernas, homens modernos. Tempos modernos, homens modernos. É simples assim. Hoje as mulheres, elas estão nessa rotatividade de relacionamentos rápidos, certo? Ficando com um, ficando com outro, ficando com outro aqui, outro aqui, outro aqui. O homem não gosta disso, elas não aceitam quando a gente fala isso. Elas não aceitam, cara. Elas não aceitam nada do que você, homem, fala sobre relacionamento. Elas, tipo assim, você tem que ficar quieto e aceitar tudo que elas falam. Você não pode falar. O que isso significa? Por exemplo, se você falar assim, olha, mulheres, eu não gosto de quando vocês andam hipersexualizada. Elas ficam irritadíssimas. Ah, você quer escolher minhas roupas? Ah, você tá me julgando meu caráter pelas minhas roupas? Não, porque eu sou uma moça decente, eu mostro a polpa da minha bunda, mas eu sou uma mulher decente, sou uma mulher de família. Elas não gostam quando você julga isso. Eu não gosto, por exemplo, vou dar um exemplo de uma outra coisa que o homem não gosta. Eu falo assim, eu não gosto de mulher baladeira, rolezeira, que fuma, que bebe pra caceta. Eu não gosto disso. Eu quero uma mulher mais tranquila, mais caseira. Ah, que você tá me julgando? Você quer controlar pra onde eu vou? Você tá pensando que você é quem? Não, 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 não. Paga a conta. Entende? Elas exigem. E quando você fala o tipo de garota que você quer se relacionar, que você acha que é melhor pra você... Você é julgado pela sua escolha. Você fala, não, você é errado, você é machista. É isso que elas sempre falam, elas sempre colocam machista. É muito engraçado. Elas sempre falam essa parada. Elas sempre falam, você é machista, você é opressor, você é do patriarcado, essas coisas. Entende? Mas elas podem exigir de você que banque toda a conta. Elas podem exigir que você seja um cavaleiro, faça de tudo por elas. Ela pode exigir que você banca o Uber pra ir pra voltar da casa dela. Elas podem exigir tudo. Tudo. E que quando você exige um tipo de garota pra você se relacionar, elas ficam extremamente bravas, ficam extremamente irritadas. Entende? E uma outra coisa interessante é o seguinte, cara, olha só você hoje, meu amigo, você hoje, assalariado, meu irmão, ganha no máximo um salário mínimo. Você tem grana pra bancar esse tipo de rolê sempre? Não tem, cara. Não tem. O que a moça tá falando aí não é pra você, irmão. Não é pra você. Você não banca isso daí. Não tem como, é muita grana. Não tem como. A moça aí, ela tá ignorando 95% da população brasileira, cara. Que é a população pobre. Você, homem, médio, pobre, não tem grana pra bancar esse tipo de coisa. Esses mínimos que elas estão pedindo é muito, cara. É muito. E você, homem médio, sabe do que eu tô falando. Muitas das vezes você sai com uma guria, com uma menina aí, e a menina não te responde no outro dia. E detalhe, você bancou tudo. Você bancou todo o rolê. No outro dia, às vezes, a menina nem tá te respondendo mais. Entende? Muitas das vezes, a menina até pode te responder, mas te responde grossa. Tipo, nossa, já tá incomodando, sabe? Tipo, foi legal o encontro, mas, sabe, faz seu caminho, eu faço o meu. Então, tipo assim, cara, pensa só comigo, você é assalariado. Eu tô falando assim que, por exemplo, você sai com uma garota que você de verdade, você gosta dela, você realmente gosta da personalidade, do jeito, da beleza, tudo da garota, você admira a garota, você quer um relacionamento com essa garota, você investe, você sai com ela, você banca todo o rolê. E no final, você recebe um beijinho na bochecha,
e simplesmente um tchau. E às vezes você nunca mais vai ver essa garota, nunca mais vai ter mensagens dela, nunca mais vai interagir com ela. Entende? Porque às vezes a garota ela não mora na sua esquina, às vezes ela mora tipo do outro lado da cidade, às vezes ela mora tipo no seu bairro, mas do outro lado do bairro, você não vai ver ela todo dia, toda hora. Então você já perde a interação com a garota. Então, hoje em dia, não é garantido que você vai sair no encontro com uma garota, num date, né, que elas falam, num date, você vai fazer esse mínimo que a moça do vídeo quer que você faça, não é garantia de que você vai ter um encontro, que você vai ter relacionamento, não é garantia que você vai ter um relacionamento. Entende? E isso acontece bastante. Quando a gente fala esse tipo de coisa, as mulheres elas não gostam. Elas não gostam. É por isso que, por conta desse tipo de coisa, de o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo, que surgiram dois fenômenos interessantes, que é o fenômeno dos caras que eles não estão indo mais atrás de relacionamento, nem de dates, nem nada, eles simplesmente querem chamar a garota pra casa dele que se dane. E o outro fenômeno é dos caras que estão simplesmente, vem na minha casa, aquele fenômeno, vem na minha casa, fica comigo aqui, a gente janta aqui, come aqui, e no final vai ter o ato, vai embora e é isso. Essas coisas que estão acontecendo hoje em dia, são dois fenômenos. O que o cara simplesmente não quer mais nada, não tá indo atrás, e o que chama pra ir pra casa que se dane, e se não aceitar, chama outra e por aí vai. Entende? Hoje as mulheres exigem tanto, absurdamente tanto, e quando você fala qualquer coisa, você tá errado na história. Admirável mundo novo, né? Vamos fazer o quê, né? A vida é assim hoje em dia. Aceitem mulheres e aceitem homens, a vida é assim. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. A vida é assim mesmo, John. É isso aí. Um salve, um abraço aí pro John pela análise. E eu anotei, né, os pontos que a nossa querida falou aí, justamente para trazer, né, pra gente poder falar um pouquinho. Porque eu acho que é mais uma das provas do que eu canso de falar aqui para vocês, né, da questão de eu quero, mas não ofereço. Então eu anotei os pontos que ela falou, né, da análise do John, e vou complementar com algumas coisas, né, que o John também já mencionou. Primeira coisa que ela fala é o convite de última hora, né? Que ela fecha a agenda dela na quarta-feira e tem que planejar pra ver. Oh, meu Deus do céu. Ela deve ser uma celebridade, né? Com certeza. Ela deve ser uma popstar, não sei, tipo uma influencer, assim, tipo muito. Sei lá. Eu não tenho nem palavras, assim, pra descrever. Tão emocionado que eu fico vendo esse comportamento feminino, né, de achar de novo que é a perseguida dourada, entendeu? Que elas, assim, são a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Eu acho muito engraçado. E aí, na verdade, depois são as mesmas que vêm reclamando e chorando que o homem não tá mais chegando, que os homens bons estão saindo. Os homens bons olham pra esse tipo de comportamento ridículo, egoísta e falam, meu, quer saber? Não... O suco não vale a espremida, então tô saindo fora. Mas é isso aí, continua que você vai longe desse jeito. Segundo ponto, provedor, ela fala, né? Provedor, macho alfa, se sujeitando a pagar, né? Aí a melhor parte que ela fala é a seguinte: a gente gasta com roupa, maquiagem. Fala, engraçado, porque aí temos um problema. Se você gasta com roupa e maquiagem, e aí única e exclusivamente para você, então não faz sentido com que o cara arque com isso. Certo? Então é uma despesa exclusivamente sua. Só que se for por outro ponto, se você gastou com roupa, maquiagem e tudo isso para ver ele também, não faz sentido. Por quê? Porque ele também gastou com o carro, com a revisão, com combustível, com reserva de restaurante, também para usufruir da sua companhia. Então, seja lá qual for a vertente que você for escolher, não faz sentido. Se for porque é cooperativo e você se está preocupando com a outra pessoa, você fazer pela outra pessoa o que é bacana, legal. Então não faz sentido você cobrar o cara sobre isso, certo? Ele também já está indo te buscar, ele também teve as despesas dele com o carro. Se você está fazendo por você mesma, pior ainda. Você nem está pensando no outro e é aquela coisa, né? Você está querendo colher os louros com a vitória alheia, né? Tipo, você não, assim, nem se preocupar com a outra pessoa, nem fazer algum tipo de agrado você está preocupada, que é uma das qualidades que as mulheres mais perderam de hoje em dia de ser agradáveis aos homens. A cada dia que passa, elas estão mais ariscas e mais nojentas. Assim, então ficando um negócio assim, tipo, difícil de engolir, tá ligado? E por isso que muito cara, assim, hoje já tá até perdendo a paciência com esse tipo de comportamento, né? E aí, por final, ela fala assim, pague a conta. Fala, minha cara, tem um ditado que vocês mesmos falaram e vocês foram respondidos recentemente, que foi o seguinte: como é que é? Você quer uma empregada? Você quer
casa, comida e roupa lavada, você casa com a sua mãe. Ótimo, só que aí os caras inteligentemente fizeram o argumento contrário. Você quer alguém que fique aguentando suas crises, você quer alguém que te sustente, alguém que pague a conta e alguém que fica bancando Uber pra você, então você casa com seu pai. Então, beleza, ó, tá vendo como se as coisas pros dois lados fica equilibrado? Ó que da hora. Mandou bem o cara que fez essa aí. Terceiro, deite-se na casa da pessoa. Com certeza um homem que realmente te preza, ele vai te convidar para ir na casa dele no primeiro encontro. Assim, vocês estão carecendo de inteligência, né? Assim, além de estar ficando com um comportamento quase difícil de conviver, vocês estão perdendo o QI, né? Porque aonde em sã consciência um bom homem vai convidar você primeiro para ir na casa dele? Primeiro que é um erro crasso, porque você não sabe nem direito quem é a mulher, certo? Você não sabe se ela é uma doida, se ela é uma psicopata, você não sabe. E ali na casa, às vezes você convive com a sua família, ou sei lá, tem outras pessoas, enfim, ela vai estar adentrando num meio muito íntimo seu, certo? Então, o correto, naturalmente, é que você convide-a para ir num lugar público, num restaurante, no cinema, alguma coisa assim, para ser mais confortável para ela e também para você, certo? Só que você provavelmente falou isso porque você já deve ter feito esse tipo de programa com outro tipo de cara, com certeza. Então, não vem querer bancar a santa aqui não. Quarto, você fala o seguinte, como é que é? Venha você e me busque de Uber. Ué, mas cadê a independência e o empoderamento? Se você trabalha, se você estuda, se você ganha o seu dinheiro, por que que eu tenho que pegar Uber para a sua casa e depois ainda pegar o Uber da sua casa com você para ir para o lugar? Não, pegue a sua parcela de empoderamento e de independência, pague o seu Uber e vai e me encontre, certo? Até porque foi vocês que quiseram isso, correto? Aí você falar o mínimo de gentileza, não, eu acho que tá havendo uma confusão novamente, minha cara. Gentileza é uma coisa quando você faz porque você sente que deve fazer. Obrigação é uma coisa que você faz porque você deve fazer. Você entendeu a diferença? São duas coisas completamente distintas. Obrigação é tipo trabalho. Trabalho você faz porque você tem que fazer. Gentileza é tipo você faz quando você acha que você deve fazer. E quando você quer fazer. São duas coisas diferentes. Se o homem não quer pagar a conta, se ele quer dividir, arque com as consequências, minha cara. Ele não está errado. Até porque ele não vai comer sozinho, ele não vai beber sozinho. Certo? Se você está cobrando gentileza, então ele também pode te cobrar outra gentileza. Certo? Porque muitas de vocês cobram gentileza do cara, mas vocês não têm o mínimo de agradabilidade durante o encontro, vocês não têm nenhuma energia positiva, muitas vezes está fazendo só o cara de contatinho gastronômico. E ainda assim, querem sentar lá e só aproveitar? Não, minha cara, como diz um amigo meu, sentou e sorriu, ótimo, pague a conta também. Quinto ponto. Como é que é? Ela não vai chegar no carro e deixar você perguntar, ou seja, ela sempre falou tipo, você já tem que saber o que que a gente vai fazer, não sei o quê. Pô, engraçado, então, vamos lá. Você não faz nada pelo cara, como você falou pelas roupas, o cara tem a despesa lá do carro, da vistoria, tem que ir te buscar, tá? Além disso, ele tem que planejar, ele tem que saber, ele tem que fazer tudo. Mas peraí, ele tá saindo para encontrar com ele mesmo ou ele tá saindo para encontrar com outro ser humano? Porque, de novo, é aquela coisa, o homem ele tem que fazer absolutamente tudo. Qual que é a responsabilidade da mulher perante o encontro? Você não está se arrumando para ele, certo? Pelo jeito que você fala, provavelmente você deve ser um egoísta narcisista. Então, já estou deduzindo isso. Você não está se arrumando para ele, você não comprou as roupas para ir encontrá-lo. Ok, você está fazendo só por você. Então por que o cara obrigatoriamente tem que fazer alguma coisa por você se você não está fazendo por ele? De novo, as coisas não fazem sentido, certo? E ainda você fala assim, se você, como é que é? Você já tem que saber até o que você vai pedir. Cara, o nível de esquizofrenia é muito alto. E tudo isso ela diz como se fosse, mas é o mínimo, ou seja, o cara tem que fazer tudo, buscar, pegar o restaurante, saber o que vai pedir, pegar, a dondoca só tem que ir no encontro, só isso, e desfrutar da bela e do bel prazer da companhia dela. Vê se acorda, minha cara, vê se acorda. Essa escola de malandragem que você formou já fui expulso há muito tempo. E aí fala assim, e ainda se ele fizer isso eu vou embora. Se fosse ele, abrir a porta do carro e falar, vai, ó, voa. Sexto e último ponto, né? Não ser tratada como princesa. Mas cara, vamos lá. Para ser tratada como princesa, você precisa definitivamente ser uma, né? E se a gente voltar naquelas míticas histórias, né? Já tem um tempo atrás, as princesas geralmente elas eram o quê? Elas eram doces, elas eram gentis, né? Qualidades que eu suponho que a maioria das mulheres modernas hoje não tenha, certo? Então, assim, você ter o rostinho bonito é uma coisa, agora você ter o comportamento, você ter a postura, você ter o valor é uma outra conversa,
certo? E aí também abre o precedente de o cara falar, bom, então tá bom, então eu também quero ser tratado como o princeso que eu sou, certo? Eu também quero chegar em casa, ter uma massagem, de vez em quando chegar e falar assim, pô, amor, ó, que tal? A gente vai ali, toma um banho junto, vamos relaxar, porque até essa habilidade vocês perderam, vocês só sabem sugar dos caras, vocês não sabem oferecer nada em troca. E é fácil, cara, é muito fácil agradar um homem, é muito fácil. Principalmente quando o cara gosta de você. É absurdamente fácil. O cara geralmente não quer grana, o cara geralmente não quer status, geralmente ele só quer o prazer da sua companhia se ele realmente gosta de você. E você fazendo esse tipo de coisa, né? Não vamos ser hipócritas, o homem geralmente quer três coisas, né? Sexo, a parceria e a lealdade, certo? E dentro desses três tá envolvido uma série de coisas. Mas, cara, você chegar, o cara tá cansado, fazer uma massagem lá com ele, pô, ter um momento bacana, um momento íntimo, tal. É basicamente isso que o cara quer, não é nada demais. Ele não tá pedindo nada externo, ele tá pedindo, ele só quer coisas que vêm de você. Nem isso mais vocês têm a preocupação e a capacidade de entregar. Então, novamente eu vou perguntar: qual que é o motivo de um homem oferecer relacionamento sério para vocês hoje em dia? Qual é? Me explica. Porque racionalmente eu não consigo encontrar motivo nenhum. E a cada dia que passa, vocês mesmas estão tornando o cenário pior. Vocês estão dando um tiro no próprio pé. Porque a única coisa que esse canal e outros estão fazendo é simplesmente expor, é mostrar. Quem providencia o conteúdo são vocês mesmas. Então, obrigado. Mas tudo isso que foi apresentado não é um problema único e exclusivamente das mulheres mais novas. Se engana quem pensa isso. Também tem muita mulher que já passou dos 30, que já está na casa dos 40 ou mais, que também tem esse tipo de pensamento, que sempre acha que o defeito está nos outros e não nela, entendeu? Sempre a culpa é dos homens, não dela, que eventualmente possa ter rejeitado bons pretendentes ao longo da sua vida, seja pelo motivo que for, ou porque queria ficar andando no carrossel, ou porque não deu valor ao cara que merecia, ou porque ficava se submetendo à própria hipergamia sem ter a capacidade de controlá-la. Enfim, aí tem vários motivos e vocês podem escolher aquilo que vocês entenderem melhor. Então, justamente para falar especificamente das mulheres mais velhas, eu vou trazer aqui agora a análise do Ricardo para vocês. Ricardo, conta mais pra gente. Quarentonas exigentes. A personalidade de uma mulher que desenvolveu ao longo dos seus 20 ou 30 não é chatice, é apenas mulheres independentes e determinadas. Mulheres velhas são flexíveis para se relacionar e a questão é que está faltando homem no mercado. Homens são inseguros e que não sabem lidar com uma mulher que sabe o que quer, fecha aspas. Você já ouviu isso em algum lugar na internet, sobretudo da boca de coaches femininos ou de coaches homens para mulheres. Mas será que tem algum fundo de verdade aí? Vamos investigar um pouco sobre essa situação aí, essa narrativa, e vamos comentar logo em seguida, depois da quarentona que não se acha chata. Pelo contrário, se acha alguém que apenas sabe o que quer e não apareceu o homem ideal. 40 anos solteira, deve ser chata. Sim, sou super chata. Tem razão. Sou chata pra homem folgado, sou chata pra homem que se oferece pra ir pra minha casa, sou chata pra homem que divide conta, tudo pela metade, sou chata pra homem que só quer transar, mas não sabe agradar a mulher, sou chata pra homem que se acha a última bolacha do pacote e não precisa fazer nada, sou chata pra homem que não é parceiro, não é companheiro, não estimula a minha parte profissional também, sou chata pra homem que quer competir, sabe, birrinha, joguinho, sou chata pra homem inseguro, machista. Sabe o que é engraçado? Essas punchlines que ela foi jogando aí, inclusive essa postagem aí tem, enfim, milhares de visualizações e outras milhares de comentários de mulheres concordando com a visão da quarentona, que diz que não está ressentida, e sim porque é uma solteira voluntária, porque os homens não estão no nível dela, e que tem algum defeito, algum desses defeitos aí que ela comentou que talvez os camaradas que se aproximam dela têm. Então ela vai cortando. E dá pra ver que ela é uma quarentona bem cuidada, certo? Uma quarentona aí que envelheceu com seus procedimentos estéticos, maquiagem e um estilo próprio aí, né? Enfim, tem até umas tatuas aí, cabelo curto, enfim, deve aí ser de algum rolê alternativo e simplesmente tem os seus critérios aí. Mas é engraçado, quando você pega a linha narrativa dos critérios, você vê coisas que são contraditórias. Primeiro, ela diz que não tem homem parceiro. Tá, homem parceiro então é aquele cara que chega junto e tudo mais, porque ela se considera então uma mulher parceira, que chega junto, racha as paradas, não deixa ninguém na mão. Mas
que ela faz, né? O que é padrão de se fazer aqui? Ela quer o cara que não divida, ou seja, que seja mais provedor do que divididor, ou algo assim. Então quer dizer, você é cooperativa e chega junto, mas se o cara não se propor a bancar a maioria das coisas, ou propor a dividir mais do que bancar, você já corta ele da sua lista? Tá. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, o outro ponto é o quê? O cara machista. O machismo, então, seria o lance do homem que é antiquado, no sentido de bancar. Mas você acabou de reclamar que o cara que banca é o cara que você quer. Então você quer o cara machista que não é machista. É o cara que é tradicional o suficiente para bancar mais do que você, mas também, ao mesmo tempo, é o cara que não é tradicional na hora de exigir que você seja tradicional. Então, olha como são critérios curiosos, né? Critérios que são ali, mesmo nessas punchlines aí lidas, certo? Nada espontâneas, pensadas aí, ainda assim ela entra em contradição. Que é o cara provedor que não é provedor. O cara que gosta de mulher independente, mas ao mesmo tempo que ele se apega a papéis antigos. Então, é engraçado que ela não acha que não tem nenhum desses defeitos. Ela não é cooperativa, ela não é uma pessoa compreensiva, mas ela quer esse cara que seja basicamente uma bacia que absorva todos os defeitos e imperfeições dela, mas esse cara não pode ter nenhum defeito. Inclusive, o lance do sexismo, do machismo, é a ideia de que homens e mulheres têm papéis diferentes, ou que são diferentes, e que ambos se agradam de forma diferente. Então você não quer o cara que seja sexista, mas ao mesmo tempo você quer um cara que saiba agradar uma mulher. Quer dizer, o cara quer transar, mas tem que agradar você de uma forma muito específica, ou uma mulher, né? Quer dizer, enfim. Todo um floreio aí para dizer o seguinte: você me aceite como mulher moderna, enquanto homem se acorrente numa bola de prisão aí, acorrentado em barras de grade do tradicionalismo masculino. O melhor dos dois mundos. E sim, a tendência é que, com quanto mais idade temos, ficamos mais ritualísticos, temos mais rituais no nosso dia a dia. E quanto mais rituais cristalizamos em nossa mente, menos ficamos flexíveis a novos relacionamentos. Então é mais fácil se relacionar ou até mesmo ir para movimentos mais agressivos, como casar aos 20, porque ambos ainda estão construindo a sua personalidade, os seus rituais e a sua rotina e, portanto, abrem muito mais ambos, homem e mulher, com facilidade dos seus requisitos ou até mesmo da sua moralidade, porque ainda estão construindo ela. Mas quando você passa dos 30, vai para os 40, você fica mais rígido, você já sabe mais ou menos quem você é, ou até com muita precisão quem você é. E aí você acaba ficando rígido, mas tem pessoas que passam dos limites e acabam ficando rígidos demais. Dá pra ver o ar de ressentimento, de superioridade no olhar da querida aqui. Certo? Que entra no relacionamento mais querendo falar do que ouvir, mais querendo falar do que dialogar. É praticamente um cara que, quando assumir um relacionamento com essa mulher, vai ouvir muito mais monólogos do que conversar. Porque é assim que eu sou uma mulher assim assado, inclusive com aquele papo das mulheres de 30 anos, né? Eu quero cara com ambição, que não seja acomodado, quer dizer, esses critérios abertos que sempre dão margem para falar, olha, eu avisei que eu queria um cara ambicioso. Pô, mas eu já ganho 15 mil por mês, tá, mas vai parar aí? Quer dizer, o cara não pode nem aproveitar os louros depois dos 40, que ele tem que ainda continuar performando do lado da querida, né? Quando o cara acha que tem que aposentar, ele acha uma mulher. Ele se depara com uma mulher que vai querer espremer cada vez mais dele e ainda não vai nem dividir, né? Já que uma mulher de 40 anos solteira significa o quê? Significa que ela focou na carreira por mais tempo. Então ela consegue chegar mais junto do que uma mulher mais nova aí que de repente casou cedo e aí de repente o cara é que acaba comandando aí as finanças e a mina fica ali no emprego mais ou menos, ou até mesmo às vezes abdica do trabalho. Mas ela não. Se ela tá solteira até agora é porque ela trabalha, se sustenta, inclusive deve ser bem sucedida aí, né? Inclusive, tem muitos seguidores já que essa mensagem aí dela chegou a milhares de seguidores, então deve ganhar dinheiro de patrocínio, de marcas, deve ser influencer, né? Então quer dizer, olha que curioso, né? A mina de 40, bem resolvida, não quer dividir. Então assim, são critérios de alguém que sim, tem uma personalidade chata. Antidepressivos, gatos, vinhos e viagens vazias. É isso que vai esperar você. Não falando da querida aqui, boa sorte na vida dela, mas aquela que está assistindo esse vídeo aqui e tantas outras, de que se não se atentar a critérios razoáveis, ou não achar, ou não ter um radar, ou não ter um autoexame de cara, eu tô ficando chata.
É melhor eu ficar mais leve para lidar com os homens ou mais leve para lidar com pessoas na vida, porque senão eu vou acabar me isolando e, bem, vou virar a garota aí, que nem todo mundo tem a sorte de envelhecer e virar influencer aí, né? Ganhar dinheiro falando esse tipo de coisa aí, esses deboches, infelizmente, né? Criando muros entre os sexos ao invés de diálogos. Mas, bem, essa é a ideia, né? E olha que curioso, ganhando aplausos de mulheres de mesma idade, mas que talvez não envelheceram tão bem aqui como a querida aí, né? Que ainda é uma mulher bonita, né? Talvez a mulher chegou nos 40 como uma mulher padrão chega aos 40, né? Mais ou menos ali pra baixo, né? Meio caída e tal. Não esse padrão modelinho classe média, que usa umas roupas até um pouco mais estratégicas para esconder ali algumas curvas ou rugas, né? Não, a mulher comum. A mulher que envelhece sem esse padrãozinho modelo. Pois é. A mulher que engolir esse discurso dela vai cair na armadilha que ela mesma não sofre, porque ainda tem homens à disposição dela. Mas de repente a mulher de 40 comum não tem tantos homens assim. E vai ter que assumir homens imperfeitos, porque ela também é imperfeita. Bom, um abraço e parabéns pro Ricardo aí pela análise, né? Mas vamos continuar porque tem algumas outras curiosidades que ela também citou e a gente gosta de pontuar aqui. Então vamos lá. Primeiro que ela fala que não tem homem parceiro, mas a primeira pergunta que eu faço é: e você, minha querida, você é parceira? Você é? Porque pelo jeito que você está falando e muitas das coisas que o Ricardo citou, aparentemente não. Então, você mesmo é uma contradição. Então, é aquela coisa. Eu sou independente, eu sou empoderada, mas ao mesmo tempo eu quero um cara cavalheiro e não sei o quê. Mas vamos recordar, cavalheirismo, romantismo, tudo isso estava embutido no machismo, que inclusive foi uma convenção social que homens criaram para outros homens, para que eles soubessem tratar melhor uma mulher. Mas adivinha quem jogou tudo isso na lata do lixo? Sim, foi vocês, minhas queridas, foram vocês que abdicaram de tudo isso, que são as eternas vítimas do patriarcado, o revanchismo histórico e tal lá. Então vocês abdicaram de tudo isso, então ótimo, agora o homem moderno não precisa mais ser cavalheiro, não precisa mais ser romântico, não tem obrigação de pagar conta. Por isso que eu estou falando que eu estou começando a ver o feminismo como um movimento de libertação dos homens e não das mulheres. Há controvérsias, mas vamos seguir. Ela também fala provedor. Novamente, minha cara, é a mesma coisa é o mesmo caso da primeira análise que eu acabei deixando só para comentar agora. É incrível como, ao primeiro sinal de mudança de comportamento masculino, elas apelam para que o cara continue imbuído em valores tradicionais conservadores. Minhas caras, se vocês se libertaram, se vocês pegaram a parcela de poder, de liberdade que vocês tantos falam, e vocês gostaram, ótimo, os homens estão fazendo a mesma coisa. Se vocês não querem mais exercer o seu papel tradicional, tá tudo bem, ótimo, você faz a sua vida o que você quiser, só que o homem também não quer. Existia um motivo para os caras se comportarem daquela forma, existia um porquê. Hoje não existe mais. Isso vocês obliteraram, acabou. Não há mais o que fazer sobre isso. Não faz sentido, é ridículo uma mulher moderna ficar cobrando que um cara seja tradicional. De novo, você está se comportando como uma sanguessuga, você só quer o benefício das coisas. Você quer abolir o machismo? Ótimo, só que junto com o machismo vai outras coisas, vai romantismo, vai cavalheirismo, acabou. Não tem como uma coisa ser só boa. Não existe isso. Tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Ou será que vocês não pensaram nisso? Terceiro ponto. Homem é moderno, mas apegado a valores antigos. Exatamente, não faz sentido. É uma desconexão temporal. Sacou? A mulher moderna, ela tem que ter, na verdade, ao seu lado o homem moderno. Certo? Assim como o homem tradicional tem que ter ao seu lado uma mulher tradicional. Então, não faz sentido. De novo, vocês estão querendo tratamento especial, vocês estão querendo o melhor dos dois mundos, vocês não estão querendo um equilíbrio entre os sexos e vocês não estão querendo uma dinâmica sustentável de relacionamento. Isso é mentira. E a mentira de vocês já foi assim desmascarada aqui nesse canal e em outros há muito tempo. Então, essa desculpinha aqui não vai colar. Outro ponto que ela fala muito importante. Mas tem que saber agradar uma mulher. Pergunta que eu faço, você sabe agradar um homem? Você sabe? Eu já acabei de falar aqui um tempo atrás que é muito simples agradar um homem. Você sabe? Ou você só está preocupada com que ele atenda os seus desígnios, os seus desejos? E você não está disposta ou interessada a atender as demandas dele também, né? Que é geralmente como deveria ser um relacionamento, reciprocidade, correto? O homem quer uma coisa, a mulher quer outra, então o homem vai se esforçar para uma coisa e a mulher vai se esforçar
para aquilo que o homem quer. E o homem também vai se esforçar porque a mulher quer. Ambos contribuindo para o relacionamento. Mas aparentemente vocês só querem aquele ditado: venha a nós ao vosso reino. E os homens estão olhando para isso, mostrando um belo dedo do meio e caindo fora. Continuem. E o último ponto que é aquela coisa, né? Você focou na carreira, né? E aí você fala você falou toda essa baboseira de ser parceira, blá blá blá, mas beleza, cara. Agora você ganha o seu dinheiro, você é poderada, livre, mas ainda assim você quer que o cara fique pagando a maioria das coisas. De novo, é uma contradição, é uma incoerência, é uma hipocrisia sem tamanho. E ainda depois, ainda tem até um ponto que o Ricardo coloca que é muito interessante, que ela fala assim, tipo, ele faz uma situação hipotética, né? O cara já ganha 15 mil. Aí ela olha pro cara e fala assim, mas e aí, você já vai parar? Tipo, é só isso? Mas, cara, você tá achando que no Brasil, um país igual ao nosso, é fácil ganhar 15 mil? Então levanta você e vai trabalhar. Vai você ganhar os 15 mil. E ainda sustentar a família, sabendo que o dinheiro que o homem ganha não é pra ele. O dinheiro que ele ganha geralmente é pra família, pra mulher e pros filhos. Porque vocês mesmo têm outro ditado deturpado que diz que o dinheiro que o homem ganha é da família e o dinheiro que a mulher ganha é dela, ou é os homens que falam isso? Pra cima de mim não, né, minhas caras? Aqui a gente tá ligado, né? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Hoje a análise acabou sendo um pouco mais extensa, então em comparação a isso vamos deixar a jantada um pouco mais direta e objetiva. Então chegamos naquele momento, que momento, aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, se a bactéria reage, é sinal que o remédio está fazendo efeito. Fecha aspas. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify e também pelo Instagram. Tá? Se vocês precisarem entrar em contato comigo, façam como o ouvinte do episódio anterior. Podem me contratar via direct ou também pelo e-mail, contragolpecotidiano@gmail.com. Podem vocês trazer algum caso que vocês gostariam que eu analisasse, pode trazer algum relato pessoal que vocês gostariam de expor, ou mesmo alguma coisa, algum relato, alguma situação que eu consiga ajudar vocês pessoalmente, tá bom? Vai ser um prazer poder ajudar. Não se esqueçam também de se inscrever no Instagram, tá? Recomendar para família, amigos, e pessoas que vocês entendam que possa ser interessante esse conteúdo, porque ajuda na divulgação e a gente também traz mais pessoas para conhecer, tá? E também não se esqueçam de também seguir e acompanhar pelo Spotify, tá? Principalmente também ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço e até a próxima.